Oi. Eu acho que não estou me ouvindo. Oi, Valentina. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu acho que não. Oi. Oi, tudo bem? Sim. Oi, senhora. Oiê. Oi, Helena, Mariana, Gabriel, Alícia, tudo bem? Quem Eu mais já sei 3 sistemas de cor. já sabe o quê? Eu já sei 3 sistemas do corpo humano de cor. Uau, que legal! Você está lendo o seu livro? Hã? Não, da apostila mesmo. Uau, muito bem. E o legal, Pro, é que o meu livro... Calma aí, deixa eu colocar o fone. Ela. E o legal é que o livro é 3D. O porquê que é 3D? E tem poucas páginas. O porquê é porque eu comprei uma feira do livro no jardinzinho da minha escola. Então, desde pequenininho eu já queria ser médica. Que legal. Tudo bem com quem está chegando? Camila, Sara, Cauã, Matheus. Pro, Oi. Aqui tem um olha esqueleto. aqui. Tem o que? Um esqueleto. Muito E o bem. legal, ó, que algumas coisas, ó, se mexem. Dá pra gente mexer, por exemplo, aqui, ó. Ah, bem interessante, hein? Gostei desse livro. Pro, Aqui, Oi, ó. Sara, pode falar. Pro, A Sara quer falar? Que tem mais alguém chamando a Pro? eu. O Gabriel. O Gabriel também. Professora, Pode falar, Sara. na semana seguinte, você falou que ele já tinha, quem estava no objetivo via algumas partes dos órgãos, eu não sabia de nada. Eu sabia que existia o cérebro, pulmão, e um, como é o nome daquele? Rim. Nossa, então agora você vai aprender um Ô, montão de Sora, coisa. o rim, tipo, eu já sei mais do que a Sara, só que, tipo assim, o rim eu só conhecia porque as pessoas falavam assim, se eu ficar pobre, eu vou vender meu rim. Ah, Porque a pessoa fica Não, falando é, dois. minha irmã só tem Como um assim, rim. Sara? Como é que funciona? O rim não serve pra nada? Porque as pessoas... nossa, ele é essencial. Vou explicar por que as Ele é pessoas Então, porque as falam. pessoas... Por isso que tem dois, então porque tem dois, aí a pessoa não quer mais, aí vai ganhar dinheiro Não, que vai não, vender. nem é isso. Sabe o que Professora, acontece? Não, minha irmã só O tem rim, um ele é rim. tão importante porque ele filtra o nosso sangue. Então, todo o nosso sangue, ele tem que passar pelo rim para ser filtrado, tira as impurezas, tudo. Então, ele é Então quer essencial para dizer o que nosso com dois organismo. rins o sangue vai mais rápido? Não, não, nem é essa questão de que o pessoal fala de vender o rim. É porque quando a pessoa tem problema nos rins, tem alguns problemas que são mais simples, né? Mas tem alguns problemas bem mais complicados que às vezes a pessoa precisa até de transplante de rim. Então é muito difícil conseguir um transplante e algumas pessoas até morrem na fila do transplante porque não conseguem. E aí tem, infelizmente, o mercado negro, né, que a gente fala, que é onde as pessoas vendem. Existe comércio, gente, dessas coisas, é absurdo, sabe? Comércio de órgãos, tráfico de pessoas, são coisas criminosas, Minha mas mãe que já falou, vendem. Sora, que tem um negócio que as pessoas matam as crianças, depois vende os órgãos dela no mercado negro. Exatamente. Por isso que eles falam assim, vou vender meu rim, porque dizem que é muito caro, né, para comprar, e até por isso que acaba tendo bandidos também que fazem isso, que sequestram. Esse monte de gente que some, que desaparece. Por ano no Brasil, desaparece mais de 40 mil pessoas, gente, que ninguém sabe onde essas pessoas foram parar. Então, uma das desconfianças é que seja para o tráfico de órgãos. É uma situação bem complicada. Pode falar. professora, Professora, eu tenho. deixa eu Pode falar, falar. tô 2 anos aí. O Gabriel também queria Professora, falar, mas o Gabriel sumiu? Quem vai falar primeiro? O Fernando e depois... O Gabriel queria mostrar o cachorro. O Gabriel apareceu. Deixa o Gabriel falar então, depois o Ô, Fernando fala. professora. Tá. Fala, Gabriel. Quer falar? Dá para ouvir? O quê? Dá para ouvir? Aham, perfeitamente. Melhor do que ontem.
Que bom. E vocês, se vocês pararem de me ouvir, vocês me dão um toque, hein? Porque ontem eu não sabia que vocês não Sora, estavam. então, mas como é que Não, a eu gente não estava dá o ouvindo vocês, toque? né? Era o contrário. Então, como é que a gente dá o toque se a Ai, gente. vai se A ter que Helena ligou pra Pro. vai ter que fazer Compartilha com a a Helena tela. Celular? Eu não tenho Compartilha a celular. tela. alguma coisa. Fala, Fernando. Então. É quem que fala, Sora? O Fernando Você. queria falar. Mas mas eu não tava falando? Ah, o Gabriel vai falar ainda, Gabriel? Ele eu achei que você só queria saber se a gente estava te ouvindo. Pode falar, Gabriel. Não, uma questão mesmo de uma amiguinha aqui, ó. Ah. Ah, que bonitinho. Como chama seu au-au? Bom, Como que ele chama? tecnicamente não é um au-au. E sim, ele não É um pode. Ele é gato? um pincher, mas Ah, não é um pincher. É um Rottweiler. É um Rottweiler porque a mordida dele. Olha, ele Nossa. chega perto do meu pai, não que conhece. cachorro misterioso. E o nome dele é Mike. Professora, Como, Max? Mike. Might. Que chique. professora, Mike. Oi. agora eu tenho M-I-K-E. Mike. Mike. Ô, professora, agora eu tenho duas coisas pra falar. Pode Esse falar. dia eu tava passeando com a Shiva, com o meu Guterria, daí do nada o pincher do cara avançou em mim, daí quase que minha cachorra matou o pincher do cara. E Nossa. Que horror. o que acontece quando tem pedra no rim de não beber água? Ah, meu pai teve um monte de vezes pedra no rim. É a calcificação, né? E aí, por não beber água direito, porque como o rim faz essa parte de filtrar o sangue, é importante. A água é super importante, gente. A água, ela ajuda a lavar o nosso organismo. Tem uma também, a menina que limpar. ela odeia água. Mas tem que beber água. Eu já sei até quem é fundamental. que ela tá falando. E aí, quando tem pedra no rim, primeiro que tem muita dor, né? Acaba tendo muita dor, porque a pedra no rim, ela dá dor, dá cólica, assim, uma dor muito forte. E aí tem até que fazer cirurgia em alguns casos, se não conseguir, com medicamento, com outros tratamentos, tem que fazer cirurgia. Então, faz muito mal. E quem tem problema no rim, normalmente a pessoa vai ficando muito inchada e vai tendo um monte de outros problemas de saúde. Pode falar. Quem quer falar? Sara? Professora, Deixa a minha Maria mãe Clara tá falar inchada, primeiro. mas não por causa disso. Hã? Minha mãe fica Tirando inchada, sarro da mas não mãe, por meu. causa disso. Às vezes é alguma outra coisa, né? É O porque nosso- minha mãe tá grávida e minha mãe, não sei porquê, o pé dela fica gigante assim de noite. É muito estranho. Porque Tá tirando sarro da gravidez mãe. requer muito do organismo, né? Então acaba muitas vezes não circulando direito também o sangue, então incha um pouquinho também, é normal inchar. Quantos meses ela tá? Quanto tempo? Ela vai nascer em setembro. Que legal, tá pertinho já. Já sabe É. se é menino ou menina? Menino, Menino? E você agora vai ter, então, você já tem irmãozinho? irmãozinha. Você tem uma irmãzinha e vai ter um irmãozinho agora. Eu Ai, quero que legal. ele cresça, Sora, pra mim poder jogar videogame com ele, pra me ensinar de irmão mais velho para irmão mais novo pra virar um mestre do videogame, porque meu pai Uau. não é muito bom, sabe? Aí os irmãos se ajudam, né? Como vai chamar seu irmão? Lucas. Era pra que ser lindo. Arthur, aí a minha mãe, não gosta. Aí virou Lucas, aí a gente toda hora fica, não, Lucas, não, Arthur, pera, Lucas, Lucas. Aí a gente fica assim, aí agora que a gente tá começando a acostumar com o Lucas. Eu tenho um irmão chamado Lucas também, sabia? É meu irmão caçula, ele chama Lucas. Eu não sabia que você tinha irmão, Sora. Nem Você eu. não sabia? Quem não sabia que eu tinha irmão? Eu tenho 3 irmãos. A classe inteira. Ô, Pro, Classe inteira não sabia. Ô, Pro, eu Ah. Professora sabia. Maria Clara quer falar. Ô, Pro, eu sabia porque eu ia bastante na sua casa. É verdade, o Gabriel já conhece a minha família. Fala, Maria Clara. Como é que é? Faz tanto tempo que eu tô assim com a mão levantada que eu até esqueci. Lembrei. Eu sei que não é sobre pedra no rim, mas é uma pergunta.
Quando o bebê nasce e depois até 4 meses, se eu não me engano, ele fica com cólica, né? Por quê? Quando o bebê nasce, embora ele já nasce com todos os órgãos dele formados, mas ainda não funcionava. Vocês sabiam que na barriguinha da mamãe, olha, vai ter uma aula que a gente vai falar sobre esses assuntos também, tá? Mas, ó, na barriguinha da mamãe, Professora, vocês sabiam que tem que estar preparado porque provavelmente meu pai vai querer gravar. Eu não sei se pode, por causa do... Meu pai desmaiou quando eu Mas aí, nasci. se meu pai gravar, pelo menos eu já vou ter um norte aí pra não... Professora, ideia de como é que é, né? Olha, professora, oi. o meu avô ele tinha um computador guardado dele que tem foto quando eu nasci. Que legal. Deixa eu só responder, Maria Clara, daí a Sara já fala e a Valentina quer falar também, Valentina? Sim ou não? Não? Quem tá erguendo a mão? É a Mariana? A Helena e a Mariana? É a Mariana. Mariana. Então, a Maria Clara, ela perguntou, né, sobre por que tem cólica. Então, uma das explicações que os médicos dão é que quando o bebezinho nasce, quando ele estava ainda no ventre da mãe, na barriguinha da mamãe, ele se alimenta através do cordão umbilical, que é aquele cordãozinho que é ligado no nosso umbigo. Então, lá na barriguinha da mamãe, a gente não come, né? Não é pela boca que a gente se alimenta. A gente não usa, na verdade, o nosso sistema digestório. Vai direto pra barriga. Isso, vai direto pelo cordão Então, umbilical, Sora, todos os que nutrientes. chega a outra pergunta. Peraí, Que eu deixa sei chegar lá. que parece que não faz sentido, mas na minha cabeça eu já perguntei pra minha mãe e ela tentou explicar de um jeito aí, só que eu não entendi. O bebê tem suas necessidades. Sim. Então, como é que ele faz isso no meio da barriga? Aí ele faz aquele negócio. Aí, pra onde é que vai? Isso. Pra onde é que vai? Ó, na verdade, o bebezinho, né, quando ele tá ainda em formação, são vários estágios. Então, como eu falei, ele se alimenta tudo através da placenta, tá ligada no cordão umbilical. Então, dentro das mulheres, vai ter uma aula que a gente vai falar mais sobre isso. Tem o útero, que é onde o bebezinho fica. Quando a mulher está grávida, lá dentro do útero se forma um órgão chamado placenta. Ele fica coladinho, tá? Que o útero, a placenta fica coladinha lá na parede do útero. E ela é ligada no cordão umbilical, que tá ligadinho na barriga do bebê. Então, o bebê se liga à mamãe através da placenta, que tá ligada na parede do útero, tá? Só para vocês entenderem até aqui. Toda alimentação passa pela placenta por esse cordão umbilical. Então, o bebezinho não usa a boca para comer, não usa esse sistema digestório, ele não usa ainda a boquinha, né? O estômago. Por isso que tem que ensinar o bebê a comer, fazer essas coisas, né? Isso. Então, é tudo... Ai, tem gente chegando. Peraí, é tudo pelo cordãozinho umbilical. Quando já está no finalzinho da gestação, em alguns casos acontece do bebê fazer o número 2 na barriguinha da mamãe. Em alguns casos pode ser até que dê algum problema por causa disso. Às vezes tem que fazer uma limpeza assim, né, especial, digamos assim, por conta disso, tá? Mas normalmente no começo da gestação, né, desde o comecinho, é tudo pelo cordão umbilical. Então não usa a boca, o estômago, o intestino ainda. Aí quando ele nasce, né, ele vai receber a alimentação, daí começa a usar realmente, né, todo o sistema digestório, que nem você falou. É por isso que tem que ir ensinando aos poucos. É verdade que... Porque minha mãe falou que quando é bebê, já que não come nada, eles... o cocô deles é verde. É verdade. É verdinho, é amarelinho. Professora. E você vai ter muitas surpresas com o bebezinho que vai chegar. A Sara quer falar, depois a Mariana. Professora, meu pai tava me trocando quando eu era bebê. É rapidinho. Aí eu fiz xixi nele. É? Professora, é rapidinho. É só 2 coisas pra falar. Por favor. Não é uma. É uma. Só 2. É uma. Quem vai ter irmão aí, tipo Davi ou outra pessoa aí que tem aí, não falou? Ó, se prepare, porque toda hora ele vai ficar chorando. Toda santa hora. Não, mas tem parte que é legal. Ele dá paz, ele dorme.
Isso, Sara, muito dá uma legal. incentivada aí, senão o pessoal desanima. E o cocô Olha, é amarelo. Simplesmente ter uma bebê. Fedorento. A Mariana vai falar, pode falar, Mariana. É que, tipo assim, uma pessoa que não gosta de beber água, o que acontece no corpo dela? E acontece um montão de coisa ruim no corpo de uma pessoa que não bebe água. Doutora, e se a pessoa nascer alérgica à água? O que acontece? Olha, nunca ouvimos falar, mesmo porque o corpo humano é composto por água. Por 70% do corpo humano é água. Então, dificilmente alguém vai ser 70%. Se a pessoa for alérgica à água, ela nasce e morreu, né? Nasceu, morreu. Não E a tem mãe muito também vai morrer, né? Porque como ela não sobreviver. bebe água. Olha, mesmo o bebezinho, quando ele nasce, que você fala assim, mas o bebezinho não bebe água, ele só mama o leitinho da mamãe. Mas no leitinho da mamãe contém água para ele. Por isso, quando ele mama só no peito, ele nem precisa ficar bebendo água, porque no leitinho da mamãe já contém água para ele. Sobre a água, a gente vai falar mais à frente sobre isso também. Tem uma aula que a gente vai falar bastante sobre alimentação e sobre a questão de ingerir água. Mas só para vocês terem uma ideia, quando a gente fala em envelhecimento, envelhecer é perder a água do organismo. Então, à medida que as pessoas vão envelhecendo, uma das coisas que está acontecendo é que elas vão perdendo essa água que tem no organismo. Então, uma pessoa que não bebe água, ela fica com o cabelo feio, ela fica com a pele feia, ela fica com o funcionamento dos órgãos dela, principalmente dos rins, né, e de outros prejudicado. Então, a água ela é muito, muito, muito importante mesmo para o nosso corpo. A gente precisa beber água, beber bastante água, como é recomendado, né? E também ter uma alimentação saudável, que a gente vai falar sobre isso mais no final do bimestre, mas tem algumas aulas sobre isso. Eu ainda tenho algumas perguntas. Nem sei se Calma, ainda tem algumas perguntas. Sora, também tem uma série que a gente assistiu, que tem 4 temporadas, é mó legal, que chama Scorpion, que a gente já acabou. Foi mó triste. Eu também já Tá, assisti. então, assistia, Davi. mó legal. Aí tem um episódio que tem uma menina que é alérgica a ar, sei lá o que ela tem, alguma coisa que tem no ar, que ela fica toda vermelha. Aí, só que caiu uma árvore na casa da menina, que ela tem meio que uma cúpula, sabe a Sandy do Bob Esponja? Não mora naquela... Então, tipo isso. Aí tem tudo lá dela, só que aí quebra o vidro, sei lá o que tinha lá, quebra. Aí, aí eles têm que tirar ela, só que ela tem que... Só que ninguém pode abrir a porta, né? Porque... Eu nem sei se tem porta, mas ela não pode abrir, porque senão ela vai ficar ter uma reação alérgica. Aí ela vestiu uma roupa e aí porque eles tinham que levar ela pro médico, porque ela tava começando a ficar toda vermelha, porque quebrou o vidro, né? E tal. Só que aí eles colocaram uma roupa, só que aquela roupa, tipo, não tava ajudando tanto, porque eu acho que tinha uns furos lá, não lembro. Aí, eles tiveram que fazer mó negócio aí, tipo assim, eu não sabia que era possível a pessoa ter alergia a ar. Por isso que essa pergunta de alergia à água. Então, ao ar, eu também não ouvi falar que tivesse alergia ao ar. Sora, eu não sei se é alergia ao ar, mas tipo, alergia a alguma coisa. Tipo, isso. Só tem alergia a alguma coisa que tem não sei do que. Então. Isso, alguma coisa que está no ar, né? Isso pode acontecer, porque infelizmente o nosso ar, na maioria dos lugares, principalmente nas cidades grandes, não é mais puro, né? Vamos ver? A série que o Davi falou tinha na Netflix, mas acho que não tem mais. E é tipo umas pessoas que é mais inteligente. Tipo assim, o QI mais baixo é 170 e pouco. É mó legal. Gente, então eu vou lá no meu slide compartilhar com vocês para a gente falar um pouquinho da aula da semana. Vocês já fizeram a avaliativa de ciências? Não. Já fiz tudo, Sora. Eu acabei tudo ontem, depois. Antes da sua aula de... Não, ou depois. Legal. Antes da sua aula de... Oi? Eu pesquisei aqui no Google quem é alergia a ar.
Ah, o que apareceu? O que são alergias? Ué, mal bugado. O que você não tá perguntando o que é Aí, alergia? porque quando a gente pesquisa, a pesquisa às vezes fica muito ampla, né? Aparece muita coisa. Vai mostrar primeiro o que é Professora, alergia e tal. eu ouvi Professora, tem falar. gente alergia à água mesmo. Não Gente, sabia disso. Tem depois gente você conta mais alérgica aí à sobre a água. sua pesquisa para nós. Quem que ouviu Professora, falar o quê? Ah, não é ouvir falar, não, eu já sabia mesmo. É, na minha escola. Não. Na minha escola antiga, na aula de ciências, a gente estava começando a ver esse assunto. Só que não era como aqui, era só o que era órgão. Tipo. uhum. Aí a professora de ciências, como era muito tagarela, tava ensinando lá. Aí, gente, sabe a minha geladeira? Então, quebrou. Igualzinho a minha professora Débora. Ai, meu Deus. Bom, ela falou que o sangue é produzido pelos ossos. É verdade. Depois a gente chega nessa parte, tá bom? Tá vendo, Se a gente? pessoa quebrar um osso, ela para de produzir sangue. Tipo assim, a pessoa Não, quebrou o braço, aí se cortar a mão dela, vai estar assim. Não, não é O bem osso assim. continua Não é que dentro. todos os ossos produzem, não, tá? Mas depois a professora Professora, eu vai... tenho uma pergunta da apostila. Pode falar. Acho que é na página 152. Lá tá escrito as menininhas lá de pé, sabe? Sei. Aí lá tá escrito Essa daqui. sistema. Não, 152 não. 151 mesmo. Isso aí. Embaixo das menininhas de 3 não tá escrito nada, só tá escrito sistema. Sistema. Verdade. Na postura de Senhora, no vocês, meu também tá assim. Na minha também. não tá igual o meu aqui, que tem escrito o nome do Não. sistema? Ah, que O interessante. do sistema de não sei das quantas, o sistema urinário e o sistema muscular não só tá sistema. Olha que interessante. Então, vamos lá, gente. Na aula dessa semana, então, a gente começou aqui, né, olhando para essa imagem, onde a Atena, ela Professora, olhava, mas né? você não deveria corrigir as atividades avaliativas do bimestre passado, porque isso aí é aula dessa semana. Aí na próxima semana a gente faria Mas daquela semana. a Só que aí professora não só não daria. vai, é assim, ó. A professora não vai corrigir a atividade avaliativa dessa semana aqui. Mas eu sempre faço a revisão da aula da semana para contribuir para a atividade avaliativa dessa semana mesmo. Quem tiver alguma dúvida, tem a chance de tirar, tá? As atividades avaliativas de ciências, a gente corrigiu. Talvez tenha ficado a última. Será que ficou? Acho que a última ficou, né? A gente vai nela já já, tá bom? Que a última lição da semana do bimestre passado era sobre Marte. Eu acho que essa a gente não corrigiu, que foi a última avaliativa. Então a gente chega nela já já. Mas só. Professora, Oi. não tá parecendo que a câmera do Enzo tá numa caixa? Não tá aparecendo o quê? Que a câmera do Enzo tá numa caixa, num quadrado? A Não primeira dá pra vez. ver uma pontinha. Ah, é verdade. Eu acho que ele não tá prestando atenção em nada. Ah, não sei. Às vezes ele tá prestando atenção, só que ele não quer aparecer. Pode ser, né? Olha só, vamos prestar atenção aqui então, tá? Então, a gente começou vendo essa semana essa questão aqui que a Atena colocou, que ela, quando imaginava o nosso organismo, ela imaginava assim, ó, tudo separado, não é? Professora, eu sei que é tudo junto, mas eu tô no meio, não imagino um negócio tudo junto de uma vez. Como funciona, né? Então, Não, eu ela não sei que é conseguia... tudo junto, mas eu não penso tudo junto. Entende? Não Talvez faz seja próprio até da idade de vocês, né? Então, ela não conseguia fazer essa associação que nós vamos fazer aqui nesse bimestre, de entender que existem os sistemas no nosso corpo. Então, a gente começou aqui falando sobre a célula, para a gente entender como o nosso organismo é formado. Mas aqui no comecinho, quando ela imaginava assim, ela sabia, que nem a gente sabe que tem pulmão, coração, intestinos, tem o rim, tem o cérebro, mas muitas vezes a gente não consegue imaginar como que essas coisas funcionam no nosso organismo, né? E o organismo, na verdade, é o conjunto, né, de todas essas coisas funcionando. Então, aqui a gente começou a entender, né,
que o nosso organismo possui vários órgãos, que é aqueles órgãos que ela estava olhando, e que eles formam os diferentes sistemas. Então, olha, a gente tem vários sistemas: reprodutor, nervoso, muscular, esquelético, digestório, respiratório, circulatório, urinário. E a gente nem vai aprofundar em todos eles, mas a gente vai estudar alguns desses sistemas. E aí ela começou, então, a perceber que o nosso organismo, quando a gente fala em organismo, a gente sempre tem que lembrar isso, que ele é, na verdade, um conjunto de sistemas que funcionam, né? Que estão todos funcionando ali simultaneamente, ao mesmo tempo. Eu tenho um amigo que ele me disse, assim, eu não sei se é esse o coiso, mas ele disse que era ou, eu não lembro, ele não disse que era ou, mas tipo assim, eu não lembro qual era. Ele disse que ou o intestino ou o estômago tem 2 metros, 3 metros. Eu acho que é o intestino que ele está falando. Isso. Porque, quando a gente... Vamos voltar aqui nessa imagem. Isso que o Davi está falando, gente, aqui nós temos o intestino, né? O intestino é onde a gente fala assim que são as tripas. Já viram aquela história assim, vai sair as tripas para fora, né? Machucou, vai sair... Que às vezes, né, a criança está lá fazendo aquele escândalo que cortou alguma coisa. E aí sempre tem um adulto que fala assim, nossa, vai sair as tripas para fora e tal. E óbvio que é um exagero, né? Porque, na verdade, as tripas que as pessoas falam é o intestino, né? São as alças lá do intestino e tudo mais. Então, esse intestino, se ele fosse aberto, se ele fosse desdobrado, ele teria metros. Então, provavelmente é disso que ele está falando, tá? Que é esse órgão que está aqui. Então, continuando, a gente entendeu, então, que o nosso organismo, né? E a gente vai entender mais isso, mas é bom vocês frisarem que é um sistema de todos os órgãos funcionando. Aqui, de todos os... É um conjunto de todos os sistemas funcionando, e esses sistemas são compostos por órgãos. Aqui a gente tem, como se fossem várias menininhas, mas na verdade a gente tem que pensar assim, que é uma só. E essa menininha, né, assim como nós, olha quantos sistemas funcionam ao mesmo tempo. Então, tem o sistema reprodutor, nervoso, muscular, esquelético, digestório, respiratório, circulatório, urinário. Todos esses sistemas funcionam ao mesmo tempo. Enquanto a gente está aqui conversando, enquanto a gente está na nossa live, o nosso sistema nervoso está funcionando, o nosso sistema muscular, esquelético, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre isso. O digestório. Quem é que já almoçou? Vocês já almoçaram? Eu já. Eu não sei não, porque eu tô com fome. Mesmo que a gente não esteja mastigando, o nosso sistema digestório está funcionando. Provavelmente no estômago ou até mesmo no intestino está acontecendo alguma coisa, né? Mesmo que a gente não esteja ali mastigando a comida. Ô, Sora. Pode falar. Ô, Sora. Tá, deixa o Fernando depois. Oi, Nicolas, deixa o Davi falar, depois o Fernando. Tá. Ô, Sora, eu sei quase todos, Eu sei que o nervoso é aquele que fica ligado ao cérebro. O muscular é esse vermelhinho aí, que é da pele, sei lá. O esquelético é do esqueleto, isso. O digestório é da digestão, respiratório para respirar, circulatório para circular o sangue e urinário para fazer xixi. Só que o que é o reprodutor? O reprodutor é o sistema que a gente vai falar na 5ª aula da nossa semana, que a gente vai entender como é que a espécie humana, no caso, porque a gente vai falar da espécie humana, como é que a espécie humana se reproduz, né? Como é que os bebês são feitos, o que acontece, porque como que é a formação de um bebê no ventre da mamãe, como que é o nascimento de um bebê. Então, esse é o sistema reprodutor. Professora, a minha No mãe caso, a gente disse vai falar dos seres humanos. que quando o bebê tá bem no comecinho de tá se formando, é menor que um grão de arroz. Exatamente. A gente Professora, vai aprender minha mãe só descobriu que estava isso, grávida né? com 3 meses. É mesmo? Foi surpresa, então. É, E aí passa rapidinho, né? do Sabia nada que ela aconteceu isso chegou, comigo também? ela chegou de um lugar que ela tinha ido lá, aí ela chamou todo mundo, o papai já sabia, né? Mas ela chamou todo mundo, aí ela olhou com um cara mó sério pra gente, aí a Melissa ficou mó preocupada, tipo, o que tá acontecendo? Aí, do nada, ela fala assim, tem um bebê na minha barriga, aí a Melissa fica assim, olhando assim, hã? Minha mãe até gravou, né? Aí a gente ficou se olhando assim, sei. Aí depois ela falou, eu tô grávida. Aí a gente pensou assim, aí do nada a gente,
Aí a gente ficou mó doidão, Sora. Aí caiu a ficha, assim, nossa, vai chegar mais alguém aqui na Sora. casa. Não, Que Porque a legal. gente, minha mãe sempre quis ter 3 filhos e eu sempre quis ter 2 irmãos e tal. A Melissa também. Aí, tipo assim, a gente ficou muito louco, Sora. Minha mãe até gravou. Professora, Oi, Professora, Fernando. Deixa o Fernando falar. quando o sistema nervoso serve pra quando nós ficamos nervosos, não é? O sistema nervoso, olha, ele funciona muito quando a gente fica nervoso também, mas ele funciona para muito mais coisas do que isso. A gente vai aprender sobre isso, tá bom? O sistema nervoso, a gente vai aprender sobre o nosso cérebro, sobre, na verdade, todo o nosso organismo funciona ligado ao nosso cérebro, tem os nervos, né? Não é só quando fica nervoso, tá bom? Ó, Professora! oi? Olha, Ô, Helena, você tá com o microfone ligado. Ah, agora você desligou. Tá acontecendo o que ali, gente? professora, Oi? O que eu perdi, gente? tudo. Nossa, muito obrigado por especificar, eu nem sabia disso. Quem mas, quer falar com a cara, professora? A Mariana e a Helena brigaram. E tava com o microfone aberto. Professora, Oi? professora, quando a minha mãe me contou que ela estava grávida, ela foi fazer, sei lá, alguma coisa no hospital e ela me levou. Meu pai estava fazendo tal coisa no carro. Sei lá o que ele estava fazendo, não sei. Aí a minha mãe, ela estava na recepção, ela falou assim, senta aqui que a mãe já volta. Eu fiquei lá, toda inocente. Quando ela chegou, ela falou assim, Clarinha, eu tenho uma coisa muito importante para te falar. Eu falei, é uma coisa que você sempre quis. Eu falei assim, é uma boneca? Não falei que era uma boneca, não. Eu falei, é um irmão? Aí ela falou assim, a mamãe tá grávida. Aí eu comecei a chorar. Aí todo mundo que tava na recepção começou a olhar assim, A menina tá chorando muito lá, os cansada, né? berros. Mas você chorou de alegria chorei. ou do quê? Chorei de alergia, chorei de que alergia. legal. Aí todo mundo ficava, Sem entender o que estava acontecendo, Não, né? tipo, ô Maria Clara, daí você chorou de alegria no primeiro dia que sua mãe tava grávida, e daí um ano depois você tava chorando porque ele tava pegando suas coisas. hoje em dia, quando ele vem aqui, aqui o meu guarda-roupa tem um espelho, aí ele fica toda hora assim, Por isso, batendo no Sora, espelho. Assim. Minha Já irmã lança o cansada. espelho ainda. por isso, Sora, já Tá puxando a aproveitando minha que eu cara. tive que mudar de quarto, porque já que meu irmão tá aqui, aí, glória a Deus, Sora, que Professora, eu vou, porque eu sempre quis ter um quarto só meu, e a Melissa um dela, tipo assim, a Melissa eu não sei o que ela queria, mas a Melissa não gosta de dormir sozinha, eu queria ter um quarto meu, só que eu nunca pude, porque meus pais sempre têm um escritório, porque eles trabalham home office, sei lá. Aí, só que aí, já que o Lucas nasceu, foi minha salvação para eles deixarem. Ele falou, fica 3 anos, 2 anos aqui, porque minha mãe tem também 2 irmãs, né? As 3 é menina. Só que ela só foi no aniversário de ela só tava no aniversário de 1 ano dela e ela, tipo, era mais velha do que eu com a da Vitória, que é a irmã mais nova, nasceu. Aí, e o mais engraçado é que minha avó ama nome com V, porque o nome da minha mãe é Vanessa. Não, da minha mãe é Valéria, aí da minha tia é Vanessa, e da minha outra tia é Vitória. Aí, Sora, só que aí eu vou poder ir pro escritório que vai ser meu quarto. E já aproveitando, é que não dá pra ver, mas meus Lego, meu cubo, tudo tá alto. Então, quando ele nascer, vai ser bem difícil dele roubar as coisas, a não ser minhas Nerf. Só que se ele pegar minhas Nerf, deu ruim, porque Quem ele não vai conta pra ele? Ô, Pro, Quem Não, irmãozinho a conta minha pra irmã ele? tira as nerfs em mim. E dói Olha, muito. o meu Professora, filho mais novo, o Levi, ele 12 anos de diferença do mais velho, que é o Davi. Eu tenho um filho chamado Davi, né? Você sabe, né, Davi? E aí, os carrinhos da Hot Wheels do Davi, porque ele guardou tudo, ele tem 20 anos hoje, ele ainda tem carrinho da Hot Wheels Sora, eu guardado. também sou cheio desses Mas carrinhos. Eu de tenho uma vez em maleta quando o Levi gigante vai só lá com carro. procurar carrinho no quarto do Davi.
Então, Davi, olha, é muito legal ter um irmãozinho, viu? É claro que é bom você deixar guardadinho. Ele é Professora, bebê. eu tenho uma. Cuidador É do que seu assim, eu brinquedo. sou. Professora, eu sou colecionador de duas coisas. Ah, De Lego, porque assim, aqui tem muito. Tem tipo nem um terço dos Lego que eu tenho. Eu tenho uma Gabriel, caixa amarela assim, espera falar. desse tamanho, só de Lego, assim, Fernando quer cheia. falar? Cheia de Lego. Aí, Não, é porque isso aqui. professora, o Gabriel ele fica, ô pro, Nossa, eu ô não tô pro, escutando o Gabriel falar, gente. De novo. Eu também não Ele tô ouvindo fica nada. assim. Tá bom, então o Gabriel vai falar já já. Fala, Gabriel. Tá, vai, pode Peraí, ser, já deixa o acabei Gabriel de falar, falar. depois você conta mais do seu Lego. Pronto, você travou. O microfone desligado. Eu travei? Tá, destravou. E agora, dá pra ouvir? Tô ouvindo. Quando o Davi chegou naquele papo lá de um que ele quer um quarto só, eu acho que eu sempre tive um quarto só meu e meu irmão um quarto só dela, né? Só que eu fui morar pra uma outra casa que tinha só 2 quartos. Então eu e minha irmã ficamos no mesmo quarto. E tipo, foi meio que a batalha do século, porque eu pelo menos não estava acostumado de dormir com uma irmã. Então, foi a batalha do século. Daí a gente voltou nessa casa por causa da quarentena. E agora eu só tô no meu quarto aqui, ó. Com essa televisão. Ai, que Professora, gostoso. Essa televisão. Professora, eu sempre quis dividir quarto com a minha irmã. Sempre. Você Professora, sempre quis? Oi? Não divide. Sempre. o meu irmão, É porque você não dividiu Eu. a vida inteira. Eu tenho 10 anos. 10 anos da minha vida. Quer dizer, ela tem 3 de diferença. Tá, 7 anos da minha vida eu dormi com a minha irmã. Só que agora ela não deixa, ela fica brava. Ela não quer que eu mude de quarto. Mas eu Maria Davi, Clara pode falar e a gente Davi, vai continuar a nossa aula que o tempo acostuma. tá voando. Se acostuma que a Professora. sua só briga. A Oi? minha, ela me dá voadora. Nossa. tem 10 anos. Ah, 10 anos. Tem 10 anos que eu durmo em quarto só meu. Que eu só tenho meu quarto. Tipo, esse é meu quarto. Aí, o que acontece? Eu vou me mudar. Não sei se alguém já sabe, mas eu vou me mudar. Não queria. Aí, falou isso desde o começo do. aí vai ter. Eu não vou mais poder ter uma área só minha. Aí, como meu irmão ainda tem 1 ano, acorda quase toda hora à noite, eu vou ter o quê? Comprar uns aparelhos gigantes de ouvido, porque quase toda hora ele chora. Aí, como faz uma criatura dessa que precisa acordar cedo e tem um fulaninho ali dormindo não, acordando toda santa hora, né? Vai ter que dormir no quarto junto. ó, Maior, aí se Vamos- for maior vai ser mais legal. Só que bebê acordando à noite, aí não dá, né? vamos dar continuidade aqui, depois a gente conversa mais um pouquinho sobre essas questões, tá bom? Pra gente continuar aqui a nossa aula. Já Professora, batemos um falta papinho 20 minutos hoje. pra acabar a aula. Pois é, e olha, se a gente ficar conversando, o tempo vai embora. Então, gente, as células são as menores partes vivas do nosso corpo. Tudo no nosso corpo é formado a partir das células. E aí a gente vai aprender lá na aula sobre o sistema reprodutor que tudo começa com o encontro de 2 células que produzem um novo ser. Então, o nosso corpo ele é formado por células. Olha assim as suas mãos, ó. Olha aí as suas mãos, olha assim um pouquinho para você, para os seus braços, dá uma olhadinha aí. Você não consegue enxergar as suas células a olho nu. Você consegue ver seus dedos, você consegue ver sua unha, você consegue ver a pele do seu veias. braço, né? As veias a gente ainda consegue ver um pouquinho. Mas as células, a gente não consegue ver elas a olho nu. Mas tudo que você estiver olhando, você sabe que é formado por células. Tudo que você está olhando aí no seu corpo é formado por células, tá bom? Então, elas são a menor estrutura do nosso corpo e elas são vivas. Então, no interior da célula acontece um montão de coisa
bem interessante. E os seres Elas têm vivos, pensamento? não exatamente um pensamento, né? Mas acontece um monte de coisas na célula. Pelo menos ainda não descobriram que a célula tenha pensamento, só faltava ter também, né? Mas existem células que são os neurônios, que são as células do sistema nervoso, né? Que fazem parte da propriedade nossa aí de pensar, tá bom? Então, ó, os seres vivos, eles podem ser divididos em dois tipos de acordo com a construção celular. Então, eles podem ser unicelulares, como as amebas e os paramécios, né? Que são formados por uma única célula. Aliás, a ameba, que tem aí o desenho na sua apostila, quando você olha ela, você está vendo uma célula. Então, é um ser, né? Que é uma célula que você está olhando para ela. E os seres pluricelulares, como o homem e os outros animais, então o cachorro, o gato, o passarinho, são formados por muitas células. Pluri significa muitas células, né? Pluricelulares, então significa que eles são formados por muitas células. Então, por que a célula é essencial a todos os seres vivos? Isso aqui é bom vocês frisarem bastante, tá? Ela é uma unidade de reprodução e desenvolvimento de todos os seres vivos, então nós precisamos das nossas células. O tempo todo as nossas células se renovam no nosso organismo, tá? Então a gente precisa das nossas células, porque elas são uma unidade de reprodução e desenvolvimento. Ela é a menor unidade estrutural do corpo, menor, que a gente não consegue nem olhar a olho nu só com o microscópio. E ela é responsável também pela transmissão de todas as características hereditárias. Isso acontece através da célula. Então, o que é característica hereditária? Quando alguém olha para você e fala assim, nossa, você é a cara do seu pai, olha, seu cabelo é igual ao cabelo da sua mãe, ah, esse sorriso lembra o sorriso da sua avó, não tem isso? Isso são características hereditárias, né? E existem outras características, às vezes, até a respeito de doenças, né? E a tendência a ter uma doença, não quer dizer que todo mundo vai ter a mesma doença, mas uma tendência, algumas doenças como diabetes, problemas cardíacos, até quando a gente é mais velho, que a gente vai ao médico, o médico até pergunta, ah, alguém na sua família já teve e tal, porque essas características hereditárias, genéticas, são muito importantes. E são as células que fazem essa transmissão dessas características. E como é que as pessoas, os cientistas, descobriram essa tal de célula, né? Então, foi esse cara aí, o Robert Hooke, que descobriu a célula. E ele descobriu a célula quando o microscópio foi inventado. Antes do microscópio, não tinha como descobrir que existiam as células. Então, os cientistas eles tinham estudado um montão de coisas já sobre o corpo humano. Aliás, desde a antiguidade, gente, que o corpo humano é estudado. E até algumas coisas meio estranhas aconteciam. Na antiguidade, por exemplo, eles estudavam muito assim o corpo dos mortos e abria, né, para ver o que tinha dentro, para ver como é que era. Então, assim, tinha umas coisas estranhas que aconteciam que nas guerras mesmo, às vezes eles abriam para ver como é que era. Então, foram estudando, mas ninguém sabia que existia célula. Quando o microscópio foi inventado, igual na matéria do bimestre passado sobre astronomia, né? Que só depois que inventou o telescópio que avançou muito os estudos. Então, olha, essa árvore aqui que você viu lá na aula, que tem tudo a ver com a história da célula. Por quê? Essa árvore é a cortiça. Com a casca dessa árvore que faz a rolha que coloca na garrafa, tem uns quadros de cortiça que nem a Pro deixou aqui, né, para vocês verem. E aí, o Robert Hooke, ele pegou o microscópio para brincar igual as pessoas daquela época faziam. Então, eles usavam o microscópio muito para brincar. Se reunia a família, vamos ver no microscópio, era meio que um brinquedo. Vamos ver, vamos ampliar aqui as coisas, vamos enxergar o que tem lá e tal. E aí, quando ele foi ver a cortiça no microscópio, ele começou a perceber que se ampliasse, né, se olhasse bastante assim, com o microscópio, ele ia ver como se fossem compartimentos, que ele chamava de célula, né? Paredes que eram as paredes celulares vegetais, né? E já, obviamente, são células mortas. Por quê? Porque a casca da árvore ali já estava morta, né? A casca da cortiça, aquela cortiça já era uma célula morta. Então, ele começou a perceber que tinha pequenas cavidades que ele colocou esse nome, então, de célula. Então, ele foi a pessoa que descobriu, né, a célula, e aí ele começou a pesquisar, e os cientistas começaram a pesquisar e descobriram que tudo era feito, né, a partir das células. Olha que interessante.
E depois que ele descobriu isso, aí a ciência avançou muito, mas muito mesmo, porque foi uma grande descoberta da ciência, essa questão da célula e entender que nós somos formados de célula, né? E quando nós falamos nós, não só o ser humano, como a gente viu ali, né, os outros animais também são pluricelulares, cachorro, gato, passarinho. Então, foi uma grande descoberta. Os vegetais também têm células, vocês sabiam disso? São seres vivos também, as plantas, né? Então, as plantas também têm células, assim como a gente acabou de ver aí, que a cortiça, né, tinha células. E aí a ciência avançou muito a partir daí. Então, como chama mesmo? Quem lembra o nome da área da ciência que estuda as células? Alguém aqui lembra? A professora falou lá na Citologia ou visão. biologia celular. Sora, Citologia. por que você pergunta isso bem na página disso aí? Professora, Citologia, né? A área que pergunta. É verdade, tá bem aqui na cara do gol, tá? Para vocês verem. professora, Oi. esqueci o que eu ia falar. Imagina. Então aquele Venom lá do Homem-Aranha, do Homem-Aranha antigo, é uma célula do mal? Eu não lembro direito da história dele, eu preciso me lembrar melhor, mas ele é maldoso, né? Ele é como se fosse. Olha só, aqui então, o ser humano, ele é composto por mais de Sora, é como se 75 fosse trilhões. uma ameba que dê pra esticar, né? Porque, tipo, coisa é um negócio pequenininho, o fluido lá preto. Aí, se eu tocar nele, é tipo o éter lá do... sabe? Do Homem-Aranha, você tá falando do Venom? Então, daí aí ele se entra na tocar, sua célula. é tipo o éter do Thor, sabe? É. O Thor 2. Então, aí ele fica todo preto lá, com os paranauê, doido. Mas é Sora, uma história de ficção científica, né, o Venom? Sora, só tem célula, ameba, esses negócios, eles têm alguma... a orelha, ela tem célula, né? Nossa orelha, sim. Ela tem muita célula pro tamanho dela? A nossa orelha? É. Não, o tamanho. Depende do tamanho. Cada pessoa tem a orelha de um Não, tamanho, tipo mas assim, não que ela uma tenha perna exageradamente. Não, senhora, uma perna tem 300 mil trilhões de células, sei lá. Aí, tipo, a orelha também tem. Aí, se Não, tiver muito, até faria sentido. Porque o coisa, que eu sempre esqueço o nome do Venom, o coisa preto lá. E aí faria sentido ter fraqueza com som. Porque se a gente ouvir um som muito alto, a gente fica surdo. Aí se tivesse muitas células no nosso ouvido, a gente ficaria surdo com um som alto. Entendi qual que é o seu Eis raciocínio. a minha teoria. Só uma coisa que é interessante a gente falar, presta atenção numa coisa que a Pro vai falar aqui. A gente assiste muitos filmes que são baseados em algumas coisas da ciência, que nem o caso do Venom aí que vocês estão falando. Tem muitos filmes que até se baseiam em alguns conceitos científicos, mas mesmo assim esses filmes, eles são chamados filmes de ficção científica. Por quê? Eles até utilizam alguns conceitos, mas eles não estão falando realmente de como é na ciência, né, de tudo que acontece. Quer um outro exemplo? Lá o filme do Hulk, né? Que é um raio, né, que atinge ele, o raio gama, não é isso? E daí ele vira o Hulk e tal. Então, não fala isso não, são você tá coisas que que nem meu existem pai, na ele chega ciência. assim, sabe no Ultimato que tem aquela parte que só tem mulher? Aí meu pai lá é mó concentrado assistindo, porque a gente assistiu esses dias, eu e a Mel assistimos e meus pais chegaram depois. Aí do nada meu pai fala, cadê a Mulher Maravilha? Sora, quando as pessoas falam esse negócio e junta Marvel com DC, me dá uma vontade de explodir, Sora. Pois, exatamente, eu também acho. Me dá raiva. As pessoas Que não é um sabem, é um sério, universo do outro universo. Tipo assim, porque eu sou muito viciada em Marvel e DC. Eu sou verde neutro, entendeu? São coisas extremamente opostas. Então, Concordo com Sora, você. me dá uma raiva no coração. Mas, ó, voltando aqui no nosso assunto, E pior, que são de universos diferentes.
Quando vocês assistem filme que tem a ver com ciência, vocês têm que prestar bastante atenção e não sair acreditando em tudo que o filme fala, porque, que nem a Pro tá falando, esses filmes são classificados como ficção científica. Eles utilizam conceitos da ciência, mas nem tudo é verdade, nem tudo é como o filme passa, tá bom? Então, continuando aqui, o nosso corpo possui mais de 75 trilhões de células, né? De tipos diferentes. Aqui, ó, tem alguns tipos da célula, e essa imagem aqui é para vocês entenderem que as células, elas têm tipos diferentes. Conforme o tipo da célula, essa célula vai formar um tecido, e esse tecido vai formar os órgãos, e esses órgãos vão compor os sistemas do nosso corpo, tá? Então, existem células diferentes. Olha essa célula aqui, ó. Presta atenção nessa célula aqui. Tá parecendo uma bola de futebol isso aqui, mas sabe o que é isso, gente? É a célula adiposa, é a célula de gordura. Olha só. Aqui, ó, é a célula... É uma dúvida que é do disso músculo. As células são todas diferentes. Então, existem tipos de célula. É assim, tem muitas células do mesmo tipo, mas agora, o tipos sangue tá diferentes. correndo no meu braço, não tá? O que? O sangue? Não tá? Sim. Então, eu sei que o pelo, tipo assim, porque eu sou muito peludo, puxei do meu pai. Então, eu sei que o pelo, eu não sei do que que os caras se evoluiu para se aquecer, não sei do que. Então, mas por que tem o pelo? Tipo assim, o sangue passa e ele vai cortando algumas partes e cresce pelo? Como é que é isso? Não, nada a ver. Ó, o sangue, ele tá lá dentro das veias. E os pelos, eles estão na pele. É diferente, então ele tá em outra camada. Senhora, então não faz sentido isso, senhora. Porque se eu me cortar agora, vai sair sangue, mas eu não vou cortar minha veia e vai... Além das veias, nós temos os vasos sanguíneos. Nós temos as veias, as artérias, nós temos os vasos sanguíneos que são mais na superfície da pele, tá bom? Então é por isso que então, se a gente fizer se eu arrancar toda a pele, fica só naquela camada vermelha do coiso e cortar. Vai ter sangue lá dentro. Ainda vai ter sangue nas suas veias. É como se fosse uma carne de boi. Você fincar assim e tirar, vai ficar toda vermelha de sangue? Vai. O nosso corpo, ele é todo irrigado por sangue. Tem vários, vamos dizer assim, né? Vários sistemas de irrigação, a gente poderia falar. A gente tem as veias, a gente tem as artérias, e a gente tem também os vasos sanguíneos, que são esses que ficam na camada mais superficial da pele. Por isso, quando você se corta, sai sangue, tá bom? Mesmo que você não tenha cortado a sua veia. Olha aqui, uma pergunta. Tá acabando, porque se continuar com essas perguntas, Deixa só para eu terminar, que daí vocês fazem as perguntas. Guarda as perguntas aí um pouquinho pro finalzinho. Uma rapidinho, senhora. Não, deixa só para eu acabar esse raciocínio aqui. Então, dos tipos de células, olha, que a gente viu aqui, célula muscular, a célula adiposa, né, a célula sanguínea, a célula óssea, todos esses tipos de célula, elas vão formar tecidos. Então, os tecidos são formados por células, e aí são 4 tipos de tecidos. E esses tecidos é que formam os órgãos, todos os órgãos que nós temos, então eles são formados por células que formam esses tecidos, que compõem os nossos órgãos, tá bom? E aí, cada tipo de tecido é composto por um agrupamento dessas células, né, com funções parecidas. Então, a gente tem o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso, que a gente vai falar na próxima aula, sobre eles. E aqui, para a gente só terminar essa parte, aí vocês fazem as perguntas. Tinha algumas curiosidades que eu coloquei lá, só para vocês terem noção do tamanho da célula. Então, na cabeça de um alfinete, cabem mais ou menos 10 mil células, para vocês entenderem como a célula é muito, 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 muito pequena, né? E mesmo assim, acontece tanta coisa no interior de uma célula. Existem cerca de 130 tipos de células, né? Cada tipo com uma função diferente, mas todas são importantes para o nosso corpo. E aqui tinha uma pergunta que eu falei, que eu fiz lá para vocês, né? Isso aqui também aparece muito em filme de ficção científica, como eu falei, eles usam algumas coisas da ciência, mas nem tudo lá é verdadeiro. Que será que as células podem sobreviver fora do corpo, né? Porque se a célula é a menor estrutura viva do corpo, é possível uma célula sobreviver fora do corpo? De que maneira? Então, a única forma
a ciência já dominou as técnicas, né, para essa preservação chamada de criopreservação, que é a técnica que usa o congelamento através da temperatura muito baixa para preservar as células biológicas, né, tecidos. E aí eu falei para vocês também do exemplo até do transplante. Tinha uma imagem, eu acho que eu não coloquei aqui, mas lá no vídeo tinha uma imagem do transplante, né, deles levando um órgão para ser transplantado. Também precisa ser conservado, gelado, né, numa temperatura bem baixa, para que ele se conserve. Então, a célula, ela pode sim continuar viva, porque daí para todo o funcionamento dela ali, ela fica congelada. Então, em temperatura adequada, né, na forma adequada de armazenar, de guardar essa célula, é possível sim preservar ela viva fora do corpo, mas só se souber realmente manejar, senão pode acontecer também de matar todas essas células, tá? Então, essa era a aula de hoje. E agora vocês podem sobre a fazer as perguntas. pesquisa. Pode É sobre a falar. pesquisa lá da água, da alergia da água. Ó, Pode aqui, falar. A alergia da água, conhecida cientificamente como urticária aquagênica, sei lá, é uma doença rara na qual a pele desenvolve manchas vermelhas e irritadas pouco tempo após o contato da pele com a água. Olha que interessante. Não, mas, tipo assim, beber, eu tô falando, tipo assim, se a pessoa bebesse, tipo, cair água assim, tanto Não, beber faz. não, é tocar. Agora, Então, se tocar na água até que faz sentido. Agora, tipo, beber água e o cara ficar todo vermelho, que eu... mas aí que tá. Aí o que a gente tem que lembrar é assim, né? A água, qual que é a fórmula da água? É H2O. Muitas vezes a água. Se a pessoa tiver alergia a hidrogênio, não vai poder respirar, muitas vezes a água que a gente toma, ela tem outras coisas junto com o H2O, embora prevaleça o H2O, mas a água muitas vezes não é, infelizmente, totalmente pura. Nem a água da torneira tem cloro, né? Até mesmo para limpar as impurezas. Então, algumas vezes a alergia pode ser até de outras substâncias que tenham na água, não simplesmente do H2O. Sora, eu posso compartilhar? Ô, Pro, Hein, Sora? quem não tiver... Ô, Pro, Posso compartilhar? Pro, quem não tiver pergunta pode sair? Pode sair, nossa aula está terminando. Ô, professora, para compartilhar é share second, não é? É o quê? Para compartilhar é share second, né? Alguma coisa assim. Não sei. Quem sabe? Tenta aí. Quem tem Professora, eu tenho uma pergunta. Pode falar, Clara. Maria Clara. Aí, ó, pronto. Sabe quando a professora. gente... Fica. O Fernando tá estourando meu ouvido. Olha Quem não tem interessante, pergunta gente. pode sair. Olha lá. Alergia à água, olha que coisa. E é uma alergia bem feia, assim, fica a pele bem prejudicada, hein? Muito bem, parabéns. Tira. Quem não tem pergunta pode sair. Aí, pronto. Peraí que a gente vai encerrar. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu. Pode falar, Maria Clara. Eu vomitar agora. Sabe quando a gente vai tirar sangue pra fazer algum exame? Aí as moças ficam fazendo assim pra furar na veia. Por que fura na veia, não fura nos outros cantos que aí também tem sangue? Porque acho que na veia que tem o sangue. Porque tem que tirar uma quantidade maior, então tem que ser na veia. Gente, eu tenho que ir, porque eu tenho que entrar na outra live agora já, tá? Ó, um super beijo pra vocês, até a aula que vem, até semana que vem. Tchau.